Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta, esse é o canal Torá Beanus, canal dedicado ao estudo de Torá, de leigo para leigo, buscando os descendentes dos judeus forçados pela Inquisição e de outros tempos. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, agora a Parashá de Miquetes, ao fim, em Gênesis 41 até 44, no versículo 17. A Haftará de Miquetes, a leitura complementar, 1 Reis, capítulo 3, versículo 15 até o capítulo 4, 1. Que o Senhor possa nos mostrar que o bem sempre vem. Que se você tem atitudes corretas e verdadeiras, o bem sempre vai nos alcançar. Não importa o que nós passamos. Miquetes, Gênesis 41. E foi ao final de 2 anos que o faraó sonou. Eis que estava perto do Nilo, eis que do Nilo subiam 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. Eis que outras 7 vacas subiam atrás delas do Nilo, feias à vista e magras de carne, e paravam perto das vacas sobre a orla do Nilo. E comiam as vacas feias à vista e magras de carne, as 7 vacas formosas à vista e gordas. Despertou o faraó e dormiu e sonhou uma segunda vez. Eis que 7 espigas subiam numa só haste, gordas e boas. E eis que 7 espigas miúdas e batidas pelo vento do oriente brotavam depois delas. E engoliam as 7 espigas mudas, as 7 espigas gordas e belas. Despertou o faraó e eis que era um sonho. E foi pela manhã e achava-se perturbado o seu espírito. E enviou e chamou todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e contou-lhes o faraó o seu sonho. E não houve quem interpretasse o faraó. E falou o chefe dos copeiros ao faraó, dizendo: meus pecados faço lembrar hoje. O faraó se havia zangado com seus servos e me pôs na prisão do chefe dos verdugos, a mim e ao chefe dos padeiros. E tivemos um sonho uma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação de seu sonho sonhamos. Ali conosco estava um jovem hebreu, servo do chefe dos verdugos, e contamos-lhes e interpretou-nos nossos sonhos, e cada um com seu sonho interpretou. Conforme os interpretou, assim aconteceu. A mim eles voltaram ao meu posto, e a ele enforcou. Enviou o faraó, chamou José, e fizeram-no sair precipitadamente do poço, e cortou o cabelo e mudou suas roupas, e veio ao faraó. E disse o faraó a José: um sonho tive. E não há quem interprete, eu escutei sobre ti, dizendo que ouvia sonhos para interpretá-los. Respondeu José ao faraó, dizendo longe de mim: Deus há de dar uma resposta por meu intermédio para a paz do faraó. E falou o faraó a José: no meu sonho eu estava sobre a orla do Nilo, e eis que do Nilo subiam 7 vacas, gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado, e outras 7 vacas subiam atrás delas, magras e muito feias de forma, e vazias de carne. Não vi como essas em toda a terra do Egito na ruindade. E comiam as vacas vazias e feias, as 7 vacas primeiras, as gordas, e entravam nas suas entranhas, e não se sabia que houvessem entrado nas suas entranhas, e a sua aparência era feia como no princípio. E despertei e vi no meu sonho, eis que 7 espigas subiam numa haste cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas, batidas pelo vento do oriente, brotavam atrás delas. E engoli as espigas miúdas, as 7 espigas boas, e disse aos magos, e não houve quem me explicasse. E disse José a faraó: o sonho de faraó é um só. O que Deus fará, anunciou o faraó: 7 vacas boas, 7 anos são elas. E as 7 espigas boas, 7 anos são elas. Um sonho é este. As 7 vacas vazias e más que subiam atrás delas, 7 anos são. E as 7 espigas vazias, batidas pelo vento do oriente, 7 anos são, de fome. Esta é a coisa que falei ao faraó. Que Deus fará, mostrou o faraó, e eis que 7 anos vêm. Haverá fartura grande em toda a terra do Egito. Levantar-se-ão 7 anos de fome atrás deles. E será esquecida toda a fartura na terra do Egito, e acabará a fome com a terra. E não será conhecida a fartura na terra ante aquela fome que virá depois, pois será muito pesada. E ao repetir o sonho do faraó 2 vezes, quer dizer que a coisa é certa por parte de Deus, e que Deus se apressa em fazê-la. Agora veja o faraó, um homem entendido e sábio, ponham-no sobre a terra do Egito.
Faça isso, faraó. Nomeie encarregados sobre a terra e aprovisione a terra do Egito nos 7 anos de fartura. E junte todo o alimento desses anos bons que vêm, e amontanhe os grãos sob o poder do faraó, alimento nas cidades e guardem-no. Será o alimento como reserva para o povo, para 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, e não perecerá o povo da terra por causa da fome. E agradou a coisa aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus servos, e disse faraó a seus servos: encontra-se como este outro homem no qual o Espírito de Deus esteja com ele? E disse faraó a José: depois que Deus fez saber a ti tudo isso, não há entendido nem sabe como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por teu dito se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior do que tu. E disse faraó a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. Tirou faraó o seu anel de sua mão, e pô-lo sobre a mão de José, e fez-lhe vestir roupas de linho, e pôs um colar de ouro sobre o seu pescoço. E fê-lo montar o seu segundo carro que ele tinha, e chamaram-no diante dele, mestre do rei. E nomeou-o sobre toda a terra do Egito. E disse o faraó a José: eu sou faraó, e fora de ti não levantará homem sua mão e seu pé em toda a terra do Egito. E o faraó denominou José Safenat Paneah, intérprete dos mistérios. E deu-lhe a Asnato, filha de Potífera, chefe de homem por mulher. E saiu José pela terra do Egito. José era da idade de 30 anos, ao entrar diante do faraó, rei do Egito. E saiu José de diante do faraó e passou por toda a terra do Egito. E produziu a terra durante 7 anos de fartura, mãos cheias. E juntou todo o alimento dos 7 anos que houve na terra do Egito e guardou o alimento nas cidades. O alimento de cada cidade, da produção do campo, de seus arredores, nela guardou. E amontoou José grãos como a areia do mar, muitíssimo, até que cessou de contar, pois não havia número. E a José nasceram 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que deu à luz para ele Asnato, filha de Potífera, chefe de homem. Chamou José o nome do primogênito Menachê, pois me fez esquecer Deus todas as minhas penas de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraíma, pois me fez frutificar Deus na terra da minha aflição. Terminaram 7 anos de fartura e o que houve na terra do Egito. Começaram a vir os 7 anos de fome, como disse José, e houve fome em todas as terras, em toda a terra do Egito havia pão. E se esfomeou toda a terra do Egito, e clamou o povo faraó por pão, e disse faraó a todo o Egito: e de José, que vos disser, fazei. E a fome estava sobre toda a superfície da terra. E abriu José tudo onde havia comida, e vendeu os egípcios. E recrudesceu a fome na terra do Egito. E de toda a terra vinham do Egito para comprar de José, onde havia crescido a fome em toda a terra. E viu Jacó que havia alimento no Egito, e disse Jacó a seus filhos: por que está olhando uns aos outros? E disse: eis que escutei que há alimento à venda no Egito. Descei ali, comprai-o para vós, que viveremos e não morreremos. E desceram os 10 irmãos de José para comprar trigo do Egito. E a Benjamim, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos, porque disse: que já lhe aconteça um desastre. E foram os filhos de Israel para comprar entre os que iam, porque havia fome na terra de Canaã. José era o governador da terra. Ele é que fazia vender a todos os povos a terra. E vieram os irmãos de José e prostraram-se ante ele, rosto em terra. Aqui nós vemos José, depois dos seus 13 anos de cativeiro, sendo exaltado. Mas se você volta na leitura e vê o tempo que ele ficou na casa de Potifar, fala que ele era fiel em tudo. E tudo Deus fazia prosperar nas suas mãos. A ponto de Potifar não saber, só saber do pão que estava, ou seja, só da comida que estava no prato dele. Quando ele foi para a cadeia, o carcereiro colocou toda a cadeia de administração de José, porque ele era fiel naquilo que ele fazia e Deus era com ele. Agora, quando ele tem a interpretação dos sonhos, Faraó fala: haverá outro em toda a terra igual a este homem? Se Deus te fez conhecer e saber tudo isso, é você que tem que administrar. Então, essa situação, essa posição de José, vem devido à sua fidelidade desde o princípio, nos momentos difíceis que ele passou. Então, aquilo que está escrito: se você é fiel no pouco, sobre o muito você vai ser colocado. Bem-aventurado é aquele que não despreza
os inícios humildes. Então, toda a Bíblia, a Torá, o Tanar, né, fala sobre isso com a gente. Então, são as leis, são os ensinamentos de Deus que eu falei na paraxá passada, para a gente colocar dentro da nossa casa espiritual, ou seja, dentro da nossa psique, dentro da nossa alma, para que a gente possa exercitar essas coisas. E no fim, o bem vai nos alcançar. Havia um propósito de Deus nisso, em trazer salvação para Israel, para haver um nascimento do povo de Israel, que Israel vai ser incubado no Egito. Né? São 210 anos que eles vão passar lá, 400 anos se passa do tempo em que Deus fez aliança com Abraão, porque todo esse tempo é considerado como uma escravidão. E José aqui, nesse momento, ele foi curado, ou seja, já com 30 anos, né, você vê uma diferença dos seus irmãos com 30 anos, como o julgaram no poço, e ele com 30 anos é levado ao posto do grão-vizir, ou seja, do primeiro-ministro do Egito, e honrado pelo próprio faraó e temido pelas pessoas. Mas todo o seu trabalho foi um trabalho de fidelidade. Por isso que a pessoa que visa liderança, que visa cargo de destaque, que visa ser grande líder, se você quer isso verdadeiramente, a primeira coisa que você tem que aprender é ser fiel. Embora nós vivemos tempos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, onde parece que o crime compensa, isso não vai permanecer. Porque isso acaba. Porque isso é contra a lei da natureza que Deus criou. Então isso vai durar muito, muito pouco tempo. Você pode ter certeza disso. Agora, as pessoas que são fiéis, elas serão honradas. Não interessa em que lugar que elas estejam. Se você é fiel, se você busca realmente o que é justo, o que é certo, né, o que é verdadeiro, porque a verdade sempre tem razão. A justiça sempre tem razão. Agora, as coisas começam a acontecer com os filhos de Jacó. Aqui o pecado deles vai começar a encontrá-los. E José também vai ser tratado nisso, segundo a misericórdia plantada no seu coração. Que o primeiro impulso dele é que ele fala para os irmãos: sois espias. E os prende por 3 dias. Todos eles. Da mesma forma como ele ficou no poço. Mas depois o que José fala? Eu temo a Deus. Sabe, manda eles de volta e fica só com Simão lá. Simão não fica na prisão. Ele é bem tratado. Então a forma como que nós tratamos as situações e aquelas pessoas que nos prejudicaram vai mostrar muito o nosso caráter, a nossa capacidade de perdoar. Você vê que José, ele vai trabalhando a si mesmo, a situação vai trabalhando no seu coração. E ele fica realmente dividido. E ele busca, ele testa os irmãos. Né, com o dinheiro, quando eles venderam, ele faz o dinheiro voltar para eles, apesar de ter comprado os mantimentos. Isso gera temor no coração deles. Porque é como no caso que nós vamos ver lá na frente, né, em Êxodos, o povo andando no deserto e tem desejo de comer carne. E começam a murmurar e Deus não dá carne. E fala: vocês vão comer até sair pelos olhos. Vocês aprender para ver se eu tenho poder ou não. Então o nosso foco em tudo que nós fazemos, lógico que você trabalha para a sua subsistência. Você trabalha para poder sustentar a sua casa e sustentar aqueles que dependem de você. Você luta para poder cumprir seus compromissos. Mas o foco principal da nossa vida é transformar esse mundo, levantar esse mundo através das nossas atitudes.
Levantar esse mundo para o nível espiritual mais elevado. E como é que isso acontece? Nós agindo da forma correta em tudo. Sabendo que cada atitude material que você tem, cada desejo material que você tem, ele tem uma consequência espiritual. E tudo que você faz aqui reflete no mundo superiores, como nós já falamos. Porque a vontade vem lá de cima, mas é como nós respondendo, como nós usamos isso que foi desejado, criado e construído lá em cima, entregue nas nossas mãos para a gente poder usar. A forma como nós usamos isso, seja coisa material, seja o talento, seja o conhecimento, é que isso vai refletir lá em cima e falar assim, não, ele fez bem uso, isso foi feito exatamente para essa utilização. E aí você tem mérito, aí você tem recompensa, né? Como o cristão evangélico fala, você tem galardão, né? E o judeu fala mérito. Então, com tudo que nós fazemos, seja do seu trabalho mais simples, seja varrer a casa, se você varre com amor, se você varre com vontade de fazer bem às pessoas que estão com você, você tem mérito nisso que você está fazendo. Se você varre só por varrer, só para tirar aquela sujeira, há um mérito, porque você limpou, mas não elevou o meio. Isso vai em tudo, na forma como você lidera as pessoas, na forma como você fala com as pessoas, na forma como você estimula as pessoas a crescerem. Às vezes você é duro, às vezes você é compassivo, às vezes você é amoroso, às vezes você é ríspido, dependendo da situação e dependendo do grau da pessoa. Então, essas atitudes de José aqui com seus irmãos estão tratando a José e tratando os seus irmãos. Até chegar ao ponto de José prender Benjamim com ele, né? Os obrigar a ir e trazer Benjamim para que ele pudesse colocar os olhos em Benjamim. E até falar, esse é o moço novo. Benjamim já tinha nessa idade 27 anos e tinha 10 filhos. O menino era fogo na roupa. Sabe? E ali ele faz esse último teste com seus irmãos. Onde nós vamos ver o confronto e a cura de Judá. Judá não é citado nessa paraxá, mas nós sabemos que toda essa situação, que para a pessoa madura, ela não precisa aparecer para mostrar que está sendo tratada, que ela está crescendo mais. A pessoa madura, ela quer crescer dia a dia, ela quer aprender dia a dia, ela quer chegar a níveis mais altos. Esses níveis nunca terminam. Porque a elevação da nossa alma é uma escada, como aquela escada de Jacó, com base nas nossas atitudes na terra, mas visando os céus. E o céu não tem limite. Então nós vamos passar a nossa vida inteira crescendo, desenvolvendo, aprendendo, vivendo. Isso que é a vida. Infelizmente tem pessoas que param. Até aqui já deu. E acabam morrendo por causa disso. Pessoas que poderiam chegar aos 70, 80, 90 anos, às vezes param nos 60, às vezes param nos 50. Porque acha que já contribuiu no INSS, já tirou a sua aposentadoria e pode ficar de pijama e chinelo assistindo televisão o dia inteiro. A vida dessas pessoas é muito curta. Então, quanto mais nós vivemos o dia a dia, o que eu vou aprender no dia de hoje? O que eu vou ser tratado no dia de hoje? As noites que a gente passa acordado, preocupado com a consequência dos nossos erros. Isso nos faz chegar a Deus, nos faz buscar a Ele, pedir misericórdia, pedir ajuda. Isso tudo faz parte de um crescimento, faz parte de uma evolução de alma. E o que é interessante aqui é que os irmãos vão sendo tratados. Mas nós vamos ver Judá se posicionando de uma forma maravilhosa. Digno de uma pessoa que realmente encontrou a humildade verdadeira da alma. Que está escrito que a humildade precede a honra, mas a soberba precede a queda. Então, se nós nos humilhamos perante nós mesmos,
Ou seja, olhamos para dentro de nós e vemos realmente quanto nós precisamos crescer, quanto nós precisamos ser transformados, o quanto de mau caratismo, né, desculpa a expressão, existe em nós. Ou seja, quanta falha de caráter nós temos dentro de nós que tem que ser trocada. Mas a pessoa fala assim, não, eu sou assim mesmo, eu não mudo, eu estou ótimo, minha vida é essa, que me aceita do jeito que eu sou. As perspectivas de gente assim são muito curtas, porque não há uma evolução para elas verdadeira. Então, por isso que nós devemos lançar, ou seja, focar nossa ambição no crescimento espiritual. Então, que você vai largar as coisas que você tem que fazer para poder ficar só estudando Torá, não é isso. É julgar nossa ambição naquilo que nós estamos buscando, seja no nosso trabalho, nas nossas conquistas, enxergar essas coisas como uma elevação espiritual, enxergar essas coisas como um crescimento, ou seja, o que eu estou fazendo, ou seja, o que essa conquista que eu estou tendo está trazendo de proveitoso para o mundo, o que eu estou elevando isso ao mundo dos céus, ao nível dos céus. E aí nós vamos aprender a trabalhar, seja a coisa mais simples que seja, mas com o coração ligado lá em cima. Então eu estou fazendo isso por bem, eu estou enriquecendo, porque quanto mais dinheiro eu tiver, mais pessoas eu vou poder ajudar, mais pessoas eu vou poder orientar, mais pessoas eu vou poder sustentar, porque sempre, né, nós vamos ver lá em Levíticos, sempre vai ter mendigo. Então, a nossa obrigação é sustentá-los, ajudar aqueles que conseguem a melhorar de vida, mas aqueles que não conseguem. Pessoas que foram tão oprimidas, que foram tão mal criadas, né? Ou se houve uma criação, que às vezes são frutos de situações tão diversas, que são poucas essas pessoas que têm resiliência suficiente para poder se superar. E há que se superam, que se tornam líderes na sociedade. Que, como está escrito, o Senhor tira o pobre do pó. Né? Ele tira o mendigo do monturo, ou seja, do lixo, do esgoto, e vai levantando, até fazer sentar entre os principais nobres. Então isso acontece quando você quer, quando você luta, quando você corre atrás, sempre de acordo com a sua possibilidade, de acordo com a sua força do momento. Mas cada conquista que a gente faz, nós vamos adquirindo mais força. Como aquele que vai para a academia fazer musculação, começa lá com 10, 15 quilos, de repente está puxando 100 quilos. E quer mais. Assim é o nosso esforço espiritual no nosso dia a dia. Até que a gente chegue no patamar daquele que a nossa alma consegue alcançar de verdade, não aquilo que a nossa mente quer nos limitar, ou o mundo queira nos limitar. Porque a nossa vida foi feita para ser vivida. Para ser vivida e uma conquista atrás da outra, até o último dia que a gente tem nessa terra. E aí quando a gente chegar lá em cima, o que vai faltar para consertar vai ser muito pouco. Porque tenho certeza, sempre vai faltar coisa, a gente não vai conseguir fazer tudo. Mas você fez o máximo que você podia. Que haja grande bênção na sua vida. Que você possa realmente saber descer e saber subir. Saber olhar para dentro de si e consertar seus erros. E junto com Deus. E junto com aqueles que querem o seu bem de verdade. Você possa receber muito mérito por isso. Eu te peço, compartilhe, dê o seu like ou seu dislike, comente. Né? Vamos crescer junto. Que o eterno Deus de Abraão, Isaac e Jacó te abençoe ricamente. Shalom, Brahá.